Olá pessoal, hoje é um dia muito especial. Estarei entrevistando Elba Sarmento, que foi minha professora de 2004 a 2007, nas disciplinas Português e Redação. E hoje vamos tratar de como a sociedade e as instituições de ensino devem lidar com a pessoa com deficiência. Primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas para a Elba, pedir para ela se apresentar e fazer a sua audiodescrição. Sou Elba Sarmento, eu, como Marina mencionou aí, né, sou professora de língua portuguesa, inclusive no momento eu me aposentei, mas a gente não deixa de lidar com a língua. E tive o prazer de ensinar Marina, que antes falávamos quinta série, que hoje é o 6º ano, até a 8ª série, que hoje é o 9º ano. Estamos aqui na sala da casa de Marina. Eu estou com uma blusa vermelha, Marina está com um vestido com tons de azuis, né? Vários tons, azuis e branco. Estamos sentadas no sofá. No fundo, aqui na parede, temos duas fotos belíssimas com duas telas, que são dois cavalos. Um casal, né? Deve ser um casal, e a outra tem um cavalo sozinho. Em tons pastéis, umas cores amarela, tons assim. E aqui a gente vai falar um pouquinho dessa vivência, dessa experiência com Marina, que foi muito boa, muito proveitosa. Então, para começar as nossas perguntas, eu gostaria de saber como foi para você receber uma pessoa com deficiência, quais estratégias você teve que usar, faça um panorama sobre isso. Num colégio contato, que foi onde eu ensinei Marina, e conheci Marina ali. E aí tivemos uma reunião onde fomos comunicados que iríamos receber uma aluna com deficiência visual. Confesso que fiquei preocupada em relação a como lidar, porque até então eu não tinha tido essa experiência. E quando as aulas começaram, que recebemos Marina, aos poucos fomos nos surpreendendo com a autonomia de Marina. Aquilo que gerava uma preocupação passou a ser uma tranquilidade, porque a Marina já apresentava uma certa autonomia, era bem desenrolada, tá? Até hoje, acho que hoje está extrapolando limites. Brincando, Marina. Mas Marina sempre foi muito antenada, muito desenrolada. E eu percebia que aquela preocupação que eu tinha, eu estou falando de mim, mas os colegas também estavam preocupados, né, em receber, como lidar, a melhor forma, a melhor estratégia. E aí a gente foi se adaptando. Marina tem assim uma convivência fácil e foi tudo tranquilo. À medida do possível, nas aulas, né, sempre um colega ficava junto para auxiliar, porque a gente escrevia muito no quadro e ajudava. E Marina terminava de escrever tudo praticamente antes de todo mundo da turma. Isso também a gente ficava assim, né, boquiaberta. Só na maquininha. A máquina não fazia nenhum barulhinho, né, a maquinazinha dela de braille. Mas depois a gente foi se acostumando com aquilo. O importante é que a gente teve uma boa vivência, um bom relacionamento durante pelo menos 4 anos que eu ensinei Marina. Tive esse privilégio, né, de ensinar Marina, porque Marina era quem ensinava a gente, de certa forma, muita coisa. E temos um excelente relacionamento até hoje, vale destacar. Estamos sempre juntas, sempre conversando. Exatamente. No 9º ano, que eu ensinei por vários anos, o 9º ano, e era uma das turmas que eu mais me identificava, e a gente teve, assim, um dos nossos livros, ele trazia um tema da inclusão. Foi quando eu tive a ideia, conversei com Marina, para que Marina desse uma entrevista na sala de aula aos alunos, até para melhorar aquele tema, porque no início, antes, era muita coisa, era muita informação. E Marina, a gente organizou uma entrevista, e Marina, essa entrevista surtiu assim muito efeito positivo, e todos os anos eu convidava a Marina
teve um ano, período da pandemia, que ela fez até online. Foi, Marina? Com seu filho Diogo. Com o meu filho, que auxiliou em relação a conduzir computador, essas coisas. E algumas vezes ela ia presencialmente. Às vezes cansava um pouquinho, porque eram muitas turmas de nonos anos, mas ela sempre se desenrolou bem, os alunos ficavam até assim, boquiaberto de ver. Marina apresentava todos os recursos tecnológicos, conversava sobre tudo e eles ficavam até surpresos de ver tanta autonomia. Porque a me ensinou também não tinha tanta tecnologia, né? Mas hoje em dia já tem mais. E a gente, até no período da pandemia, não foi para cá, foi antes um pouco da pandemia, não foi? Depois veio a pandemia e foi online. Sim. Eu sei que foram várias entrevistas. É claro, né, que Marina já não estava mais no colégio, mas aí ela já tinha mais recursos. Se bem que quando Marina chegou na quinta série, né, como eu falei, sexto ano, Marina, ela tinha a máquina dela, mas ela também era privilegiada, que ela teve uma psicopedagoga até o nono ano, não foi, Marina? Isso, até a metade da oitava. Até a metade da oitava. Então, quer dizer, tem muitas pessoas que também elas não dispõem desse privilégio de ter uma pessoa para auxiliar em tudo, até nas provas, né? Porque tinha que ter alguém que digitasse aquelas provas, organizasse, e Marina tinha uma pessoa, por sinal, muito bacana, a Lígia, né, Marina? Isso. E isso também nos ajudou muito. Graças a Deus eu sempre fui muito bem assessorada. Isso é muito importante para o deficiente, que as pessoas ao seu redor deem uma boa assessoria. Claro que assim, cada um na sua medida vai dar o seu melhor. Exatamente. E qual foi o maior desafio ou a situação mais inusitada com uma pessoa com deficiência? No seu caso, especificamente, a gente até se surpreendeu. Mas depois de você, vieram outros desafios, tá? Que eu confesso, hoje está mais fácil. Mas os docentes, não só os docentes, mas o corpo administrativo do colégio, ele precisa que as pessoas tenham certo preparo para receber e lidar com cada deficiência. O que dificulta muito, eu acredito que até hoje, são assim, deficiências diversas e tudo numa sala só. Às vezes a sala é lotada e você não tem condições de dar aquele atendimento individual como tem que ser. Então eu sentia muita dificuldade em relação a isso. Muito embora, né, eu estou me referindo ao Colégio Contato, que foi onde eu tive a experiência com Marina. Ele sempre dispõe, até hoje, de psicólogas, de pessoas na informática que sempre se propuseram a ajudar, né, Marina? Sim, sim. Dar uma mãozinha e facilitar o trabalho dela e nosso também. E quais as práticas da instituição de ensino você acha essenciais para o desenvolvimento da pessoa com deficiência? Olha, em relação à Marina, deixa eu falar aqui especificamente. A gente, como eu falei, não teve muita dificuldade. Era o que? Era conversa natural, era esclarecer dúvidas. E que fique bem claro, né, que a gente não precisava de superproteção, porque às vezes as pessoas veem uma pessoa com uma determinada deficiência, especificamente no caso de Marina, né, que é a deficiência visual, e às vezes quer superproteger. E Marina sempre se mostrou que ela não precisava de... Acho que até atrapalha essa superproteção, né, Marina? Sim, de certa forma. Atrapalha. E uma coisa que a gente enfrentou, eu acho que nessa época, que era a quinta série, em relação à acessibilidade. Se bem que o colégio, né, o Contato, ele dispõe de vários recursos tecnológicos. O que a gente precisasse, ele tentava chegar junto, mas tudo é de acordo com o tempo, com o momento. Hoje, Marina tem um leque de recursos, né? São programas, enfim, um monte de coisa que ela mesma pode se pronunciar e que dá essa certa autonomia a ela e que ajuda todo mundo para conduzir a situação. Sim, hoje em dia tem, além da máquina, tem o celular, tem o computador, tem vários programas. Isso ajuda bastante. E já que estamos falando da máquina, vamos a uma pergunta polêmica. O
que você acha? O estudante com deficiência visual deve ou não deve usar a máquina em sala de aula? Olha, feliz de quem ainda tem esse recurso para usar em sala de aula, porque nem todos têm esse acesso. Realmente. Né? Apesar de hoje ter coisas mais, máquinas mesmo, você tem mais silenciosa do que a que você apresentava na época, mas às vezes eles não têm, eles não dispõem desse tipo de recurso, né? Às vezes até eles enfrentam problemas até bem mais simples do que isso. E eu acredito, mais uma vez, eu toco na mesma tecla de que os docentes precisam estar preparados para poder saber como lidar. A máquina, a princípio, ela fazia um barulho, que ela é barulhenta, né, Marina? Sim. E às vezes os alunos, eles ficavam um pouco, reclamavam do barulho. Depois eles pararam de reclamar, pelo menos no fundamental. Eu estou falando que eu ensinei a ela até o 9º ano. Eu não sei como ela conseguiu lidar no ensino médio, porque os alunos já acho que já têm outra cabeça, já tudo se incomoda, tudo se irrita, não sei. Se devido ao, como eu falei, Marina é de fácil convivência, e ela desenrola muito bem qualquer situação. Eu não sei se incomodou muito. Incomodou, Marina, na época, os seus colegas? Bem, no fundamental eu não soube de nada, mas no ensino médio eu soube que pais de alunos foram reclamar e queriam que eu deixasse de usar minha máquina para usar um gravador e tirar xerox. Tá, o gravador não substitui a máquina, até porque eu tenho que copiar e tem aquelas matérias de exatas de saúde que precisam de desenhos, que o pessoal tem que fazer os desenhos para mim. E também tirar xerox, para copiar quando, com quem, de que forma. Às vezes eu tirava xerox do caderno de uma amiga, de um amigo, mas assim, uma coisa é uma xerox esporádica, outra coisa é sempre. Eu soube também que no começo da faculdade surgiu essa situação, mas a coordenadora disse, se adapte com Marina, ela tem o direito dela. E muitos estudantes, infelizmente, reclamam de uma máquina, mas conversam, fazem zoada, gritam, mexem em outros aparelhos, chamam a atenção do outro. E o povo acha normal, mas uma máquina que faz um barulho, que é um direito da pessoa com deficiência, eles não acham normal. Agora tem casos e casos, às vezes pode ter um autista na sala, um TDAH, então esses casos devem ser avaliados, para ver se a pessoa não pode ficar em outra sala. Exatamente. Os professores também devem administrar isso aí, escreve, para um pouco. Porém, tinha professores que administravam isso, às vezes pediam para parar um pouquinho, para mim não era nenhum problema. Mas nem todos os professores sabiam administrar essa situação. Eu estava lá copiando eu estava. Eles não sabiam pedir para parar um pouco, que não seria um problema para mim. Eles simplesmente me deixavam lá copiando o tempo todo. E se eu precisava copiar, já que alguns não esperavam, então eu tinha que copiar e seguir copiando. Eu tive uma experiência com uma aluna deficiente visual com baixa visão. E isso também é importante, né? Porque é como está falando aí, como tem vários tipos de deficiência, a gente tem que atender especificamente, e é por isso que eu digo, às vezes fica difícil na sala de aula, superlotação, tem muita gente, tem diferentes situações. E essa aluna, como era que eu conseguia lidar com ela? A gente fazia a prova, tudo era com a letra bem ampliada, porque ela tinha uma dificuldade, a baixa visão dela era, não sei se isso classifica como um grau, mas ela praticamente era muito papel, muito junto do rosto. E quando a gente começou a usar a fonte ampliada, isso já deu uma certa autonomia, ela não precisava levar o papel tão perto, e sentava na frente. E às vezes até assim os alunos questionavam, quando a gente tem que chegar, olha, você tem que ter paciência, tem que tentar ajudar. E imagine numa sala de aula, enquanto um está com a baixa visão, o outro tem um TDAH, o outro tem um TA, então a gente, para lidar com tudo isso, realmente fica difícil. Precisa sim de um cuidado individualizado, de uma atenção individualizada. Eu tinha um aluno que ele, no meio da aula, ele andava enquadrado, né? A deficiência dele, ele ficava andando enquadrado. E eu não conseguia entender aquilo. Aí precisou a escola chegar junto, orientar tudinho, que ele tinha uma deficiência, que ele não conseguia ficar muito tempo sentado. Ele também tinha um grau de autismo e ele ficava. Tinha horas que ele sentia necessidade e a gente tinha que entender aquilo, né? É que vai fazer.
Ainda bem que tinha bastante espaço na sala de aula. Se não tivesse, sei não, viu? Muita gente diz que é mais difícil lidar com baixa visão do que com cego total. Porque o cego não está vendo nada. E baixa visão, algumas coisas ele vê e outras não. Uhum. O que é que você pensa sobre isso? Eu acredito que sim, porque até o fato de ter baixa visão, como eu falei, alguns colegas se incomodavam, a pessoa também percebe, fica bem intimidada, bem incomodada. Às vezes precisava tirar aquele aluno, conversar com ele, que não podia agir assim. Mas realmente existe essa diferença, já no fato da Marina, né? Que a Marina já é a cegueira. Então a Marina não estava vendo mandar brasa ali na máquina dela e ir embora. Ninguém mandasse parar, não parava. E às vezes que eu ficava parada, esperando, achando que Marina ainda estava digitando, Marina já tinha terminado primeiro do que todo mundo. Isso também eles percebiam. Digo, olha, quando vocês estão conversando, Marina já terminou. E aí também isso ajudava, sabe? Porque eu tinha um tempo também, eu precisava, a gente usava muito o quadro, né? E precisava usar e tinha que apagar. Mas a gente, assim, com um jeito, a gente vai conduzindo a situação. Porque a gente tinha uma colega que ela dizia assim, são tantas situações hoje que a gente não sabe como lidar com isso. Eu digo, tem que ter um jeito, tem que ter um espaçozinho e a gente aprender a lidar com essas situações. O que é que a gente vai fazer? Não pode, né? Não pode estar, já como tem muitas situações hoje, a gente não pode estar com um aluno em cada sala para ter atendimento. Exatamente. Houve até no final uma reunião que a gente participou e que durante as aulas, a cada momento fosse tirando para ajudar, principalmente dia de prova. Falar nisso que é importante. Dia de provas tinha uma sala específica onde aqueles alunos com mais dificuldade ficavam ali, ficava uma pessoa ou duas para auxiliá-los. Isso ajudava, porque ele demorava mais a fazer a prova, ele tinha mais dúvida, aí você com um monte de aluno na sala para ainda atender isso ficava difícil. Mas até essa questão da prova tem que ser levada em conta. Por exemplo, eu precisava, quando eu não tinha o braille, precisava de alguém para ler. Já outra pessoa precisava de outra coisa. Eu usava a máquina, então deve ser levado em conta isso aí. Quem pode ficar numa sala com outros alunos e quem, que era o meu caso, tem que ficar numa sala individual. Isso aí deve ser levado muito em conta. Muito em conta. Não pode fazer a prova na mesma sala que todo mundo, até porque você vai precisar usar a máquina. Isso. Né? O aluno fazendo prova ali, a turma toda. A máquina faz um certo barulho, você tem que estar numa sala separada da turma toda. A minha máquina, a máquina Perkins, que realmente faz um barulho que eu preciso digitar nela. E eu digito com força e velocidade, até para acompanhar os professores. Se eu digitar muito devagar, eu não vou acompanhar. Então, realmente, ela já faz barulho e a pessoa que digita rápido, mais barulho faz. Tem a reglete? Tem. Mas na reglete, a pessoa tem que fazer com punção os pontos de um em um. Então, demandaria muito mais tempo. Muita gente me perguntava, por que você não leva o computador para a sala de aula? Bem, tinha um tempo que eu não tinha muito manejo de computador, mas depois que eu passei a ter, tinha uma situação. O computador depende da bateria, então eu sempre teria que estar perto de uma tomada. Situação que nem sempre iria ocorrer. E se o computador travasse, como é que eu iria fazer? Então, até hoje, quando se trata de sala de aula, eu prefiro ir com a minha máquina, escrevo ligeiro, já tenho minhas habilidades, mas cada pessoa tem as suas preferências. Então, é muito importante ouvir a pessoa para saber quais recursos são mais adequados para ela. De todas as deficiências, qual foi a deficiência mais difícil que você achou para lidar? Eu acredito que desse aluno meu, que do nada ele levantava, ele não tem só um diagnóstico, dentre os outros diagnósticos que ele tem, era o autismo, e que no meio da aula ele tinha que levantar espontaneamente, não tinha um tempo para isso, ele ficava rodando enquadrado, e a princípio eu fiquei meio sem saber como agir. Depois eu fui lidando, fui conversando com a turma, e que queira ou não, era um momento que dispersava, né? Você está dando aula, explicando, e ele levanta e chamava atenção. Então, para mim foi um momento mais difícil, assim, para até conseguir lidar com isso. Mas a gente desenrola, né? A gente aos pouquinhos, a gente vai procurando meios, estratégias para lidar com cada situação. Afinal,
estão todos na mesma sala, ainda bem que a maioria não tem tantas assim deficiências. E aí a gente conduzia bem a aula, tirando aquelas exceções, até porque a gente tem que entender, né, a importância da instituição no desenvolvimento, né, de ensino, no desenvolvimento, papel fundamental das pessoas com deficiência. Então, eles são agentes assim essenciais para a inclusão, a autonomia e o desenvolvimento acadêmico de cada aluno. A gente tem que ter uma atenção para isso. E eu acredito que hoje, com tanta coisa, tantas situações, as instituições estão assim mais preocupadas com isso. Queira Deus que cada dia que passe melhore mais ainda, até levando em consideração, né, Marina, a quantidade de recursos que se tem hoje. Como eu sempre digo, Marina é uma pessoa privilegiada, porque Marina sempre demonstrou muita autonomia e cada vez mais. Parabéns, Marina. Eu agradeço muito pelo carinho. A Elba sempre muito simpática, a gente sempre teve essa amizade boa, essa convivência boa. E assim, é muito relevante a instituição de ensino estar à frente das necessidades de cada ser humano, de cada aluno, tratar cada um com sua individualidade. Às vezes também pode ter alguém que aparente não ter necessidade e tenha. Isso. Então é muito importante a instituição de ensino, com os professores, com os familiares, estarem em conjunto para atuar de forma a garantir uma boa formação dessas pessoas. E agora mais uma pergunta polêmica. O que é que você acha? Os alunos devem ajudar o deficiente, os professores devem ajudar, deve haver um consenso. Esse auxílio deve ser no horário da aula ou em outros horários? Realmente é polêmico. A princípio deve haver um consenso, até porque para ajudar tem que também saber como ajudar. Como eu falei, nem sempre as pessoas com suas deficiências elas gostam de ser super protegidas. E às vezes eles já vêm com essa super proteção de casa e às vezes os próprios pais, eles querem que o colégio, a escola, ela dê continuidade a isso. E às vezes não é possível da forma que eles querem. Então a gente tem que ter meios, estratégias que aprendamos a lidar com cada situação dentro do possível. Por isso que eu insisto que os professores, eles precisam de um certo preparo para isso. Saber lidar com isso. Com certeza. E com cada caso, né? Com cada caso. O que eu senti em algumas situações, e alguns professores meio que queriam que só os outros alunos me ajudassem. Tinha gente que me ajudava com muito prazer, mas tinha gente que dizia, eu adoro te ajudar, mas tem horas que eu não consigo te ajudar e copiar ao mesmo tempo, principalmente em matérias exatas. Aí tinha professores que diziam, mas por que você não dita para ela no intervalo ou em outro horário? Aí, às vezes é difícil, às vezes a pessoa não quer abrir mão daquele intervalo e está no seu direito, às vezes a pessoa não tem outro horário, ou não quer, ou não pode por alguma situação de estar em outro horário. É uma questão muito polêmica, mas não pode a pessoa com deficiência, seja ela qual for, ficar sem essa assistência. E olha que o seu caso não era uma relação total de dependência, era uma ajuda, mas tem situações que tem muita dependência e aí realmente fica mais difícil. Eu senti mais isso no ensino médio, porque tinha muita coisa para copiar, muitos desenhos, tinha professores muito esmerados em me ajudar, mas tinha outros que, se alguém ditar, ditou, se ninguém ditar também não ditou. E eu percebia muito, nossa boa relação, né, aluno-professor, que você procurava mesclar as pessoas para ditar. Às vezes você escolhia, às vezes você deixava as pessoas se voluntariarem. Qual era o seu critério? Era até o fato, em relação a critérios, até o fato de fazer assim, não digo assim, tipo um rodízio não, mas para as pessoas experimentarem que até uma certa experiência ali de chegar junto de uma pessoa que precisa desse auxílio. Porque Marina não era uma pessoa totalmente independente, Marina já tinha a autonomia dela. Então, tinha uns que até queriam sempre ficar perto. E eu achava assim, deixa hoje sua colega, porque aí ela ajuda, até um dia que você não tiver, a outra pessoa já vai ajudar, para não ficar só aquela pessoa focada ali. E era interessante, porque
Eu estou falando em relação à nossa experiência até a oitava série, né? O nono ano. Sim, sim. Porque a gente não tinha problemas assim de pessoas para auxiliar. Na hora da aula, de ditar, para você copiar, a gente não teve não teve. Pelo menos eu não lembro que a gente tenha enfrentado grandes problemas. Eles sempre tinha alguém que queria auxiliar, estar junto, né? Para dar uma ajuda a você. Tinha um tempo que tinha negócio de placa de lugares, cada um era um lugar marcado. Aí você foi uma das professoras que disse, no caso de quem está do lado de Marina, é interessante que haja um rodízio, porque a pessoa que estava do lado não queria ditar, não podia ditar, não podemos julgar, né? Mas eu lembro que você e outros professores disseram da importância de ter um rodízio, no meu caso, para a pessoa não ficar sobrecarregada e estar ajudando sempre. E o fato da Marina ter aquele lugar marcado é porque como ela usava a máquina, né, a parte de cima da carteira tem que ser mais larga para apoiar Sim. a máquina. Então ela tinha que ter aquele lugar ali, aquela carteira. E até porque é importante, né, Marina, você saber que é ali aquele lugar para você. Exatamente, né? para localização. Para localização. Quando precisava mudar ou sentar em círculo, alguma situação, tudo bem, mas eu procurava sempre sentar ali. Uhum. E eu lembro que uma coisa que ninguém, assim, prestou atenção nisso. Eu percebi que você foi a primeira que prestou atenção. Que você dizia, só meninas ditam para Marina. Aí depois que você disse essa frase, alguns meninos começaram a se aproximar. Olhe, pense na memória aqui, viu? Essa menina lembra de coisas que eu fico assim, ela lembra de tudo. Eu lembro de algumas situações também, com alguns meninos que ajudavam. Essa é, você é simpática. Mas foi uma convivência assim maravilhosa até hoje, fico muito feliz, sempre parabenizando, elogiando tudo que Marina vem fazendo, desenvolvendo, sempre eu procuro repostar as coisas dela, converso com algumas pessoas, algumas vão no direct e perguntam, eu explico a situação e ficam assim de certa forma bem surpresas e muitas vezes deslumbradas de ver a sua autonomia. Isso é muito bom. E agora vamos falar sobre as suas atividades, além de ser uma professora. Para quem não sabe, a Elba escreve poesias, a Elba atualmente faz laços. Então a Elba vai falar um pouquinho sobre essas atividades. Em relação a poesias, inclusive eu tenho um livro publicado, né? Ele ficou só na segunda edição. Eu fiz assim, na época foram 500 livros, depois eu tive que fazer mais 500 livros. Eu fiz um projeto bem interessante no Contato, né? Um dos diretores, o Ernesto, ele me deu um apoio muito grande, que eu fiz um projeto da 5ª série à 8ª série, tá? Só pontuando aí, só atualizando o 6º ano ao 9º ano. E cada série eu montei um projeto com poesias, foi fantástico. Sempre valorizando o escritor, né, alagoano. Eles fizeram pesquisas extra classe, eles traziam livros e mais livros de poesias que mandavam para mim. E os poetas, os escritores, às vezes, eu até levei a Henriette Villela uma vez, não sei se foi no seu dia que você estava lá. Não foi. E a Henriette Villela, ela deu uma entrevista sobre o que eu estava fazendo, valorizando os escritores alagoanos. E depois teve o lançamento do meu livro, eu também na época eu pintava telas, né, óleo sobre tela, e aí eu fiz o lançamento do livro de poesias e junto à exposição de telas, e foi bem legal. Não chamei muita gente na época, por questão até de espaço, de tudo. Mas assim, foi uma experiência bem bacana. É isso, gente, a gente não pode parar, principalmente, né, língua portuguesa, que eu sempre, a escolha, nunca me arrependi da escolha. Hoje, realmente, eu fiz a minha opção, já dei a minha parte, a minha colaboração. E desde 2022 que eu não me afastei de sala de aula, mas eu não me afastei de outros afazeres. É isso. Deixando registrado que eu tenho aqui os 2 livros da Elba, chamado Um Pouso Perfeito. Inclusive, a segunda edição ela me deu de presente de 15 anos. Fez uma poesia para mim. E Marina também, né, Marina?
Foi sua mãe, não foi, que fez uma poesia? Que É, nos fez. seus 15 Eu já anos? fiz também Eu várias. também tenho aquela poesia belíssima. Olha só. E eu fiz uma poesia para ela nos 15 anos dela. E hoje, como sempre eu gostei dessa parte artesanal, a gente faz um trabalho, a página é Feito com Fita, e a gente faz um trabalho, a gente atende algumas lojas parceiras aqui em Maceió, e trabalhamos com laços, 80% a gente trabalha com linho, laços infantis, também tem a parte de adultos, tá? E assim, tem dado muito certo, graças a Deus, e eu sempre digo que é a minha terapia. É isso. Marina também já teve a oportunidade de botar um laço da Feito com Fita na cabeça. Sim, muito lindo o laço. Inclusive eu tenho aqui. Muito bem. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. E quem gostou, curte. E se inscreve no canal. Inclusão é a solução. E se inscreve também na página da Elba Sarmento, Feito com Fita.